cheio de pessoas que desejam buscar a Deus, que nesse horário existe pessoas que querem estar diante do Senhor e dedicam um pouco do seu tempo para isso. Hoje é um dia especial para todos nós, né? Quem não lembrou da sua mãe, né? Provavelmente todo mundo já lembrou hoje, né? E agradeceu a Deus por ela, pelo tempo, pelos dias que esteve ao lado dela, que pode estar com ela, por aquilo que pode ainda fazer a ela. Quem pode isso? Eu quero desejar a todos vocês, mães, feliz Dia das Mães, que Deus os abençoe ricamente. E nós, nesse momento, queremos nos achegar diante de Deus cantando louvores, dizendo para Deus: Senhor, te quero, eu te busco, Senhor. E assim, cantando, de fato nós declararmos em oração, uma oração cantada: Senhor, eu te quero, eu te busco. E podemos ficar à vontade para isso. Quem prefere ficar em pé, pode ficar. Quem prefere se estar sentado, pode ficar sentado nesse momento. Bom dia, boa noite para quem vê o culto de casa. Feliz Dia das Mães também para todas as mamães presentes. E que a gente possa estar junto com essa música agora, como o pastor falou, que a gente possa estar ansiando ver a Cristo e querendo Ele cada vez mais também. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, pra coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, louvado seja o Senhor. Podemos sentar, queridos irmãos. Eu trago como uma palavra de saudação nessa manhã um texto de Lucas, capítulo 1. Se você tem a sua Bíblia, eu peço que abra. Lucas,
capítulo 1. O versículo será o 37, que nós vamos ler. Um versículo curto. Mas antes de ler o versículo em si, eu quero falar desse texto um pouquinho. Bem rápido, para nós sabermos do que se trata esse texto. Se trata o anjo que visita Maria para dizer que ela vai ficar grávida. O anúncio do nascimento de Jesus, que foi entregue a Maria por meio do anjo. Quando o anjo aparece a Maria, ela fica apavorada. E aí o anjo começa a dizer que ela é bem-aventurada, que ela é agraciada por Deus, que ela vai dar à luz um menino. Ela fica mais apavorada ainda, nem casada era, só estava prometida em casamento. E não sabe como isso vai acontecer. Aí o anjo começa a explicar como isso vai acontecer, que ela vai ser envolvida com o poder do Altíssimo, na sombra do Senhor, e também como é que ia acontecer isso. Aí o anjo, para argumentar, dizendo que é verdade isso, ele disse: olha, a tua parente, a Isabel, ela já é uma senhora idosa e ela está grávida, e era estéril, e ela está grávida. E aí o anjo termina esse comunicado para Maria, dizendo o seguinte, no versículo 37, pois nada é impossível para Deus. Assim termina a palavra do anjo, e com essa palavra a Maria diz assim: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então tá bom. Se para Deus nada é impossível, tá bem, eu aceito. Eu creio que se cumpra em mim o que Deus quer. É a palavra da Maria em resposta ao que o anjo disse. Eu parei para pensar um pouquinho nessa palavra do anjo. Quem de vocês, mães, quando ficou grávida a primeira vez, não ficou com medo? Eu acredito que todas tenham ficado, né? Dessa experiência nova. O medo da gestação, medo do parto, medo de não dar conta, medo da criança que chora às noites, medo de ter que levar no hospital correndo às pressas por alguma coisa, medo de não saber o que fazer quando der uma febre, quando tiver a criança passando mal. E talvez na segunda gestação ou terceira, quem ainda ficou firme dizendo: eu não tenho mais medo, eu acredito que sempre vem medo do que fazer, se nós vamos dar conta. Ontem à noite nós tivemos um momento super bonito, né? Do drive-thru das mamães, e muitas passaram aqui, e algumas falaram assim, depois de ouvir uma palavra de bênção, a gente tenta, né? A gente tenta fazer o melhor, né? Aquele receio, será que eu não estou conseguindo? Será que eu estou fazendo mesmo o meu papel como Deus quer? Será que eu estou sendo a mãe que eu devo ser? A gente tenta, a gente se esforça, mas fica nessa palavra aquela dúvida: será que eu consegui? Aquele medinho: será que eu estou chegando lá? Eu estou fazendo o certo como mãe? Quem não tem dúvidas, né? Essa palavra do anjo é para você. Não é só para Maria, para o tempo dela, para a gestação do Salvador, é para todas as mães, porque todas receberam o poder e a graça de Deus de gerarem um filho, de terem um filho. E não quer dizer que sejam só os filhos do próprio ventre, são os filhos do coração. Esses, existe uma bênção muito maior, um amor muito maior de Deus no coração da mãe com relação a essas crianças, os filhos do coração. E para todas essas mães, a palavra do anjo é a mesma: pois nada é impossível para Deus. Você tem medo? Confie em Deus, porque nada é impossível. Você não sabe o que fazer? Busca o conselho do Senhor, porque não é impossível para Deus o te dar o conselho, te fazer ser a mãe que realmente dá conta do recado. Mas essa palavra é para nós também, homens. Você que também tem medo do seu papel como pai, como marido, como cabeça da casa diante de Deus, a palavra do anjo também é para nós. Nada é impossível para Deus. Vamos guardar essa palavra no nosso coração, guardar na nossa vida,
nada é impossível. E o Senhor tem abençoado a todos nós, muito mais aqueles que humildemente chegam diante de Deus, dizendo: Deus, eu preciso de Ti, preciso da Tua sabedoria, preciso do Teu Espírito para essa tarefa, eu preciso da Tua direção. Muito mais essas pessoas que têm essa humildade de clamar a Deus, essas são abençoadas pelo Senhor. Vocês todas são mães abençoadas, mas eu quero convidá-la, a todos vocês, para ver um vídeo, uma homenagem de algumas mães abençoadas do culto infantil. Pode liberar o vídeo para nós olharmos? A homenagem para as mães. Ser mãe é ter um brilho no olhar, carregar consigo o encanto de amar e de chamar de lar o coração que foi feito para curar. Amor sem fim, bênçãos que se renovam a cada porvir. É o afeto para um coração às vezes sem teto, um ato que sempre queremos por perto. Mãe não é sinônimo, é nome próprio, incomparável. Como a minha não há no dicionário, pois não há palavras que a possam descrever com o tanto de extraordinário que a vejo, não só no meu imaginário. Mãe é presença, essência e beleza. Com ela não há flor que não floresça. Basta um sorriso meu e sabes o que vou dizer. Um pequeno gesto, um olhar, és capaz de perceber. Basta um sorriso teu e eu me sinto tão feliz. Ver você assim tão perto é tudo que eu sempre quis. Os teus sonhos eu conheci, os teus segredos guardei, nos teus braços eu adormeci, no teu amor me encontrei, os teus passos firmes eu segui e a Jesus me entreguei. Mãe, minha mãe, ainda lembra as canções de ninar. Mãe, minha mãe, o tempo passou, não pode voltar. Mãe, minha mãe, riquezas não tens pra me dar, mas teu amor é um presente de Deus e o ouro não pode comprar. Aí, mais uma vez, feliz Dia das Mães para todas vocês. Vamos nos colocar em oração diante de Deus, pedir para Deus abençoar-nos neste momento de culto, assim como estamos. Pai querido, nós chegamos diante de Ti em oração para agradecer por este tempo de culto, por nossas vidas, porque até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor demonstrou cuidado, amor, e temos a certeza
de que aqui não é o fim, mas o Senhor continuará a demonstrar esse amor, esse cuidado em nossa vida. Obrigado, Senhor, por cada momento desta semana. Obrigado pelo dia de hoje, que lembramos da mãe, da nossa mãe. Obrigado porque temos a chance de demonstrar carinho a ela, e aqueles que não podem mais demonstrar esse carinho, podem receber carinho de seus filhos, e podem agradecer a Ti, Senhor, o carinho que receberam de suas mães. Nós queremos, Senhor, nesse tempo de culto, nos prostrar diante de Ti, e pedir que Tu derrames as Tuas bênçãos sobre nós. Venha falar conosco, Senhor, por meio da palavra, ouvir a nossa voz por meio dos louvores, das orações. Que o Senhor venha se manifestar entre nós, porque nós precisamos de Ti. Nós viemos aqui para Te buscar, Senhor, para nos enchermos do Teu Espírito Santo, nos enchermos de Ti, que é fonte de vida. Querido Deus, assim nós nos colocamos em Tuas mãos para esse tempo, para o Teu louvor, para a Tua glória, para nós Te adorarmos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu só quero dar um recadinho ainda para as mães, aquelas mães que não passaram aqui ontem à noite. No final pode procurar o Mateus e a Muri, tem uma lembrancinha para vocês. E um outro recadinho: quem se sentir à vontade durante os louvores que nós vamos cantar agora, que serão 2, pode trazer a sua oferta, o seu envelope com a contribuição, com o seu dízimo até aqui à frente, no gasofilácio, e entregar ao Senhor. Quando nós viemos até aqui à frente para entregar nosso envelope, nós estamos assim, dedicando a Deus, em fé, com a certeza que Deus não deixa faltar nada em nossa casa, que Deus supre tudo em nosso lar, porque a promessa é que para Deus não há nada impossível. Então é possível até fazermos isso com generosidade, porque Deus não vai faltar, porque muito mais do que nós, Deus é generoso. E Deus é o dono de todas as coisas de nossa vida, Ele sempre cuida de nós. Louvemos a Deus. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero, Senhor, minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero, Senhor, minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer,
faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Pai Santo, nós queremos te exaltar, te glorificar, também nesse momento em que nos aquietamos para ouvir a tua palavra, que é preciosa, que é santa, que é alimento para a nossa vida. Vem e fala conosco, Senhor, nesse momento. É o que nós pedimos, é o que clamamos, em nome de Jesus. Amém. Bem. Guido, pode colocar o slide para nós? Família, projeto de Deus. Esse foi o nosso assunto do culto passado, é o de hoje, o nosso pano de fundo para a pregação. A família é um projeto de Deus. E aonde começa todo esse projeto? Aonde começa esse pensamento de Deus, esse desejo de Deus, esse plano de Deus da família, de criar a família? Isso já aparece no jardim do Éden, na criação, quando Deus faz todas as coisas, faz todos os animais, e aí, na hora de fazer o ser humano, Ele faz somente um homem. Mas com o passar do tempo, Deus viu que isso não era bom, assim diz a palavra. Ele mesmo viu que não era bom. E da costela do homem, ele fez uma mulher e a trouxe a ele. E essa palavra é muito significativa na Bíblia, porque no meu imaginário, quando Deus leva a mulher, Ele não só simplesmente disse, olha, essa aqui é a mulher, mas Deus apresentou
fez uma apresentação para Adão. Adão, essa aqui eu criei a partir de ti, vai ser tua auxiliadora, tua esposa. Vocês vão viver juntos, vocês vão cuidar um do outro, vocês vão ter relacionamento junto, um relacionamento íntimo, e desse amor, e como fruto desse amor, desse relacionamento, vocês vão ter filhos, e vão ter família, e Deus explicando tudo nos detalhes, os detalhes que eu estou pulando aqui, mas eu imagino isso, Deus ensinando o Adão e a Eva, o que é ser família, o que é ser casal. Ali começa todo o plano de Deus, quando a gente pensa que família é um projeto, é um plano de Deus. Mas por que ele é um projeto? Por que Deus quis a família? Porque ali, pulei um monte, Deus revela a sua glória na família. Deus se mostra na família, Ele age por meio da família. É na família, no casamento e junto depois com os filhos, é que nós aprendemos a ter paciência, aprendemos a amar até aquilo que talvez nós não gostamos muito no outro. É na família que nós nos sentimos amados. É o lugar que a gente sabe que eles gostam de mim, apesar das minhas falhas, dos meus defeitos. Ali eu sou querido. Ali a pessoa quer que eu esteja no final do dia. É nesse lugar. E isso faz um bem enorme para nós. Nós precisamos disso. Porque é isso que Deus faz conosco. Porque somos pecadores. Mas Deus ainda quer estar conosco. E é tão bom eu ser um pecador e saber que Deus me quer. É tão libertador e me faz tão bem sabendo que apesar dos meus defeitos diante do Senhor, o Senhor ainda quer estar comigo no final de todo o dia. Ele quer estar ao meu lado em cada momento do dia. Ele quer ouvir a minha voz quando eu oro, apesar dos meus defeitos. E a família faz a mesma coisa por nós. Ela manifesta esse traço de Deus que quer estar conosco apesar das nossas falhas. É o lugar onde me sinto protegido, porque eu sou amado. Porque também eu me sinto protegido em Deus, exatamente porque Ele me ama e Ele te ama. Então, dessa forma, a família é pensada por Deus, porque ali Deus se revela. Se formos bem atentos e refletirmos sobre isso, nós vamos perceber as características de Deus, ou o que Deus faz em nossa vida. Vamos perceber isso acontecendo na família, mas muitas vezes a gente não tem esse olhar de graça, esse olhar espiritual para dentro da casa. Às vezes a gente olha muito mais, talvez, as intrigas, as coisas que nos diferenciam, dos irmãos de sangue. Porque ele não concorda com aquilo, porque ele pensa assim, ele fez aquilo, e a gente tem dificuldade com essas coisas. Mas se nós começarmos a olhar com um olhar de fé, nós vamos ver que apesar disso, é meu irmão. Às vezes é aquela coisa assim, ninguém xinga meu irmão, só eu posso xingar ele. Ninguém pode brigar com meu irmão, só eu posso brigar com ele. Às vezes é assim. A gente briga, mas a gente se ama. A gente se desentende, mas no final a gente dá um abraço e diz: tu é meu irmão, eu preciso de ti, nossa família precisa estar junto, apesar de sermos diferentes. Semana passada, conversamos sobre palavras de bênção, e a mensagem falava disso, de um pai que resolveu dar a bênção para o seu filho, e na hora de dar a bênção para o filho mais velho, quem aparece é o mais novo que rouba essa bênção, e o pai cego não percebe, e o filho sai abençoado com uma bênção maravilhosa sobre a vida dele. Ele ia ser senhor na terra, senhor sobre os seus irmãos, ele ia viver do orvalho, quer dizer, ele ia plantar, ia colher, poderia criar animais, porque ia ter pastagens, tudo ia dar certo para ele. E depois, quando chega o filho certo, que deveria ter essa bênção, nós vimos na história, em Gênesis 27, o Esaú e o Jacó. E o Esaú fica desesperado quando ele percebe que a bênção foi para o irmão dele e não para ele.
ele se desespera, ele chora, ele grita diante do pai, e o pai começa a tremer apavorado porque ele abençoou o filho errado e agora não tem como voltar atrás, porque o que sai de nossa boca é algo extremamente sério. O que sai de nossa boca é uma declaração feita em nome de Jesus para nós que cremos. E aí quando se fala a palavra, a gente sabe que a palavra de Deus não volta vazia para Deus, e quando nós falamos uma palavra em nome de Deus, isso também não volta vazio. Você disse para seu filho uma palavra de bênção, essa palavra não vai voltar vazia, ela vai se cumprir porque foi feita em nome de Deus. E por isso a gente viu esse drama nas Escrituras. O pai que começa a tremer apavorado, o filho que chora desesperado porque não há nenhuma bênção para ele mais, ou pelo menos nenhuma bênção tão boa. Nós, família planejada por Deus, nós somos chamados a abençoarmos uns aos outros, mas principalmente esse papel é do pai, o cabeça do lar diante do Senhor, autoridade instituída por Deus na casa. Não é o cara que manda, mas é o representante de Deus dentro do lar. Essa representação é assumida em fé diante do Senhor. E a ele cabe, como esse representante de Deus, como sacerdote do Senhor no lar, a ele cabe a palavra de bênção. Não que a mãe não possa fazer, mas é importante vir do pai. E muitas vezes os pais não têm feito isso, é só as mães têm feito. Nós temos que assumir esse papel de levar a sério aquilo que falamos e pronunciar a palavra de bênção do Senhor, a palavra bíblica do Senhor sobre a vida dos nossos filhos. E essa palavra não vai voltar vazia. Hoje nós vamos ouvir uma história sobre o poder da intercessão e o efeito que isso traz. Intercessão, você sabe o que é? É oração, mas não é especificamente a oração de gratidão, de louvor, de adoração. Não é a oração que eu faço pedido para mim, mas é a oração que eu faço em favor de alguém, que eu intercedo em favor de alguém. Essa oração é que nós vamos ler agora na palavra do Senhor. Eu peço que vocês abram a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo todo, então eu vou ler um pouquinho mais rápido para nós não demorarmos tanto nessa parte. Eu peço que vocês vão acompanhando. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come?
Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a sua alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vai em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a sua família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana foi e disse ao seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: Faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ele ficou em casa e criou o seu filho até que desmamou. Ela ficou em casa. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Senhor, meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu meu pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Até aqui o texto. O texto um pouco comprido, eu sei, mas é uma história super bonita, super linda. Desse clamor da mãe que queria muito ter filhos e não podia. E não era só por causa de um querer ter filhos. Essa sociedade aqui, antiga, da Palestina, era muito diferente da nossa. Tanto é que a gente percebe no texto que um homem poderia ter mais de uma esposa, porque as relações não eram de amor, era muito mais a relação de esposa e marido, e a função da esposa era dar família para aquele marido, dar filhos. Então, além do desejo da mulher de ter o seu filho, tinha uma questão: ela não estava servindo para ser esposa que o marido comprou, porque ela não estava dando filhos. A esposa era instrumento para dar filhos para o marido, basicamente isso, muito diferente do que é hoje. Mas nós vimos na história que esse marido, Eucana, ele gostava, ele tinha amor pela Ana e não se importava com o fato de ela não conseguir dar filhos. Tanto que ele diz: Mas eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ele não estava interessado nos filhos, mas de fato nela. Tem todas essas questões culturais. E aí a gente entende por que a rival da Ana, a outra esposa, como diz na palavra, provocava ela. Porque ela não era amada, mas ela dava filhos ao seu marido. Ela cumpria o seu papel. E ela provocava a Ana. E a Ana se sentia pior ainda. Então, todos os anos, quando eles iam ao templo do Senhor, no lugar de adoração, esse não era o templo construído pelo Salomão. Esse é um lugar sagrado, lugar menor, mas é o lugar onde as pessoas, os israelitas, iam para adorar a Deus, na cidade de Siló.
Eles iam lá para oferecer o sacrifício de adoração a Deus, sacrifício de perdão de pecados, sacrifício de comunhão, mas também a gente percebe que ali era o momento do marido presentear a sua família. Ele presenteia a esposa, as esposas, os filhos dele, mas a Ana recebia uma porção dobrada por causa do amor dele. Mas isso ainda não era suficiente para a Ana, que desejava muito ter família, família dela. Essa é a dor da Ana quando ela está diante do Senhor. O que ela faz? É muito legal ver isso. É bem claro. Pulei. Do Samuel 1. Quando Ana está orando, nós vemos no texto, ela ora diante do Senhor, ela ora continuamente, ela ora por um longo tempo, e o texto nos dá a entender que não é só naquele ano que ela fez isso, mas ela fazia isso os outros anos, porque todos os anos ela era provocada, todos os anos ela se sentia mal, e ela aproveitava que estava naquele lugar sagrado, para de uma maneira mais intensa buscar e clamar diante de Deus em oração. E ela faz isso. E eu acho muito interessante o que o sacerdote Eli percebe. Quando ele, depois do almoço, está lá deitado, tirando a céstia dele, ele está sentado na cadeira e ele percebe aquela mulher mexendo os lábios e acha que ela está bêbada. Larga esse vinho, para com isso. E a resposta dela: eu não estou me enchendo de vinho, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. O que ela mostra com isso? Essa é a forma dela enfrentar as dificuldades. Essa é a forma dela de enfrentar a angústia, de enfrentar o sofrimento. Essa é a forma dela de encarar a vida dura que ela tem. Ela não se enche de vinho tentando dar um jeito de esquecer, de afogar as mágoas, tentar ter alguma atividade, inventar alguma coisa para a vida com o fim de esquecer algo ruim. Ela não faz isso. Ela derrama a alma diante do Senhor. Em vez de ela se entupir de coisas para esquecer do problema, não, ela derrama aquilo diante do Senhor. Com lágrimas, com palavras, com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que Deus escuta os nossos gemidos inexprimíveis, porque o Espírito Santo leva esses gemidos diante do Senhor na tradução de orações para Deus. Ela faz isso diante de Deus, e isso é um aprendizado para nós. O que você faz, o que eu faço quando a gente passa por momentos difíceis? O que você faz eu não sei. O que eu faço, muitas coisas eu sei. Mas o que devemos fazer? Derramar a alma diante do Senhor. Orar, clamar a Ele. A resposta a esse clamor todo da Ana é que Deus ouviu ela. E ouviu o voto que ela fez, a consagração. Olha, eu estou pedindo um menino e ele vai ser de Deus, vai ser do Senhor. E de fato assim foi. E ela teve esse menino e consagrou ele depois que desmamou. Alguns estudiosos dizem que o comum para desmamar o menino, o filho, era 3, 4 anos. Essa é a idade de deixar sair, de dar um pouco mais de autonomia ao filho, de, entre aspas, desmamá-lo, que não precisa mais ficar tanto assim debaixo do braço da mãe ou no colo da mãe, já está maior. E é com essa idade que Ana leva o filho para dedicá-lo ao Senhor. Ela entrega os cuidados desse menino ao sacerdote, para que ele fosse criado na casa do Senhor para ser um sacerdote também, para servir a Deus como sacerdote. Ela cumpre esse voto e entrega
O filho que ela tanto queria, ela entrega ele com 3, 4 anos para o sacerdote criar. Eu imagino que isso não deva ter sido fácil. Tem uma outra história de um homem que entrega o seu filho também, né? Abraão, que entrega. E ele ia entregar através de um sacrifício a Deus, né? Porque Deus tinha pedido, me sacrifica teu filho. E ele ia fazer. O homem que queria tanto um filho. Chega na hora, Deus diz, não precisa, eu já sei que tu não vai me negar nada, Abraão. A Ana entregou o seu filho. Agora é muito interessante o que acontece aqui. Lembra que nós estamos falando da oração de intercessão. A gente viu um clamor por ter um filho. Deus ouviu. Mas eu não penso que essa mulher que aprendeu a clamar por si, que ela é uma mulher que longe do filho parou de orar pelo filho. Ela continuou orando pelo seu filho, mesmo à distância. O menino foi criado pelo sacerdote Eli. Diz aqui o texto que esse sacerdote Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, grandes, adultos, que já serviam também como sacerdotes naquele lugar, mas o que esses 2 faziam não agradava nem um pouco a Deus, e não agradavam ao povo que ia até aquele lugar. Eles eram 2 sem vergonhas como sacerdotes. Quando alguém, isso está tudo escrito na Bíblia, quando alguém levava um sacrifício de fazer lá, né, de assar uma carne, né, e oferecer isso a Deus, o certo era que a melhor parte fosse totalmente queimada a Deus e uma outra parte que não era tão boa assim, Deus tinha dado a autorização para que os sacerdotes pudessem comer aquela parte. Também isso é uma parte, podia ficar com eles. Mas esses 2, antes da carne terminar de ser assada, diz ali que eles pegavam um garfo e escolhiam a melhor parte para eles. Para eles, não era para Deus. E se o dono daquela oferta falasse assim, não, espera um pouquinho, deixa essa parte para Deus, eles respondiam, se não for assim, nós não vamos fazer nada para você diante de Deus. Não vai ter nenhum sacrifício para Deus. Aí as pessoas deixavam eles pegarem, mas isso não era legal. Contrariava a vontade de Deus e as pessoas não gostavam disso. Além disso, eles ficavam também se deitando e tendo relações com mulheres que iam lá também e que serviam ali, como ajudantes nesse espaço consagrado a Deus. Mulheres que estavam lá também, descendentes da família sacerdotal de Arão, que estavam lá servindo, fazendo o seu papel, né, como servas naquele lugar, e eles tinham relações com elas, e não eram esposas deles, e isso não estava ficando bonito para o lado deles, e era assim. E aí eu fico pensando que o menino Samuel cresceu vendo esses 2, cresceu num lar de mau exemplo. O Elias era um cara legal, mas ele não soube ser firme com seus filhos. Pensa aí, você que é mãe e pai, você não ia ficar angustiado com seu filho num lugar desse? Vendo o mau exemplo dos irmãos adotivos, vendo o que se passava ali, convivendo com aquilo, com aquela imoralidade, com aquele monte de desaforo diante de Deus, mesmo sendo sacerdotes. Nós nos preocupamos com os nossos filhos. Nós temos a preocupação e queremos saber com quem eles andam, quem são os pais. É boa gente, não é boa gente? Isso eu falo dos meus pais, preocupação que os meus pais tinham. Quem são os colegas da escola? Como eles agem? O que eles falam? Se são muito desbocados ou não? Falam muito palavrão ou não? Quem são as pessoas do convívio, do trabalho? Como eles agem?
com quem está saindo, quem vai estar lá naquele lugar. Porque lá no nosso inconsciente a gente sabe de um ditado popular: diga com quem andas, eu te direi quem és. E a gente fica preocupado com isso, né? Com quem meu filho está andando? Quem é o círculo de relacionamento deles? O que eles estão vendo? O que eles estão olhando? E isso a gente tem que hoje nós termos um olhar muito mais atento a isso. O que os nossos filhos estão vendo na tela do celular, na internet? É só um desenho. Fica atento aos desenhos que os seus filhos estão vendo, se os teus filhos são pequenos. Porque tem muita coisa errada sendo mostrada nos desenhos. Errada diante do Senhor. Politicamente correto, mas errado diante do Senhor. Fica atento. O que você quer que o seu filho veja? Coisas politicamente corretas ou aquilo que é certo diante do Senhor? A gente precisa estar atento a essas coisas. O que eles estão vendo, ouvindo, lendo, porque isso está formando o caráter deles. E aí eles vão ter atitudes baseadas nisso, nesses exemplos. E voltando para o texto, Samuel cresce em meio a exemplos ruins, do Ofne, do Finéias, o Eli que não soube ser um pai firme com seus filhos, de colocar regra na casa. Ele até tentou, mas a Bíblia diz que não deu certo aqui. Agora eu quero ler mais alguns textos bíblicos com vocês. 1 Samuel capítulo 2, versículo 18. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. E diz aqui que essa túnica de linho, na sequência, era dada pela mãe todos os anos, naquela ocasião em que ela e a família iam até Siló. Então essa mãe via uma vez o seu filho por ano, né, durante o período de uma semana talvez, e ela sempre levava uma roupa nova, uma túnica, para ele estar diante do Senhor e servir a Deus como um pequeno sacerdote, coisa mais bonitinha para todo o povo, né, de ver, olha ali que bonitinho, né, aquele sacerdote ali vestido direitinho. Assim ela cuidava dele. Versículo 26. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Esse versículo é revelador. Enquanto que o Ofne e o Finéias estavam atraindo o desagrado de Deus e do povo, esse menino aqui estava cada vez mais sendo estimado por Deus e pelo povo. Olha só, ainda que ele está dentro de um lugar de exemplos ruins, ele está se destacando como alguém diferente. Ele está se destacando como um exemplo que agrada a todo mundo. Capítulo 3, versículo 19 até o 21. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. E aqui a gente vê como Samuel, jovem, já se torna um profeta. Além de sacerdote, profeta. E nessa época, os profetas, eles ouviam a voz de Deus. Sacerdote, não. O sacerdote, ele conhecia as histórias orais e ensinava essas histórias para o povo e era o responsável por levar o povo até a presença de Deus por meio dos sacrifícios de adoração, de comunhão e tudo mais.
Mas o profeta, ele ouvia claramente a voz de Deus e transmitia essa palavra do Senhor ao povo. Muitas vezes palavras duras, de correção, de condenação, mas também palavras de graça sobre o povo. Chamados à conversão. Palavras próprias para um momento, para uma ocasião. Coisas que não estavam nas histórias orais, mas algo que Deus queria para aquele momento. Era a tarefa, ou era a graça do profeta receber. E Samuel se tornou um grande homem de Deus, mesmo crescendo num lar com um mau exemplo. O que aconteceu? Por que Samuel andava com maus elementos, mas ele não se tornou um? Como que ele está ali num contexto ruim, mas ele se torna uma pessoa boa, fiel a Deus, que tem a graça do Senhor sobre ele e é estimado por todos? Eu penso que isso tudo tem, atrás disso, ou por trás disso tudo, tem a oração da mãe, que já desde antes do menino nascer, ela já intercedia e já estava consagrando ele a Deus. E depois, mesmo estando longe dele, uma mãe que aprendeu a orar, ela continua a orar, ela não para. Ela continua a orar pelo seu filho, clamar por ele, interceder por ele. E olha os efeitos disso. Esse menino foi protegido, não só no seu físico, mas na sua alma, no seu espírito. Ele não se envolveu com aquelas coisas ruins que ele via. Ele foi diferente. A oração dessa mãe tem poder, teve poder. A sua oração enquanto mãe tem muito poder. Derramar a alma diante do Senhor é sempre algo que dá certo. Interceder por alguém sempre funciona. Tanto é que no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Você que é mãe de pequenos, mães de adultos, vós, você já é avó, muito pode por sua eficácia a tua súplica, o teu clamor diante de Deus, o teu derramar da alma diante do Senhor. Porque a nossa geração, o nosso mundo, nós não podemos dizer que é um mundo bom. Nós recebemos influências que são ruins, se tratando de termos de fé, de vida com Deus. Politicamente, pode até parecer bom, mas espiritualmente danosas. Espiritualmente nos levam a um afastamento de Deus. Influências que eu estou falando. Naquilo que a gente vê, ouve, em círculos de amizades, e por aí vai. Penso eu que muito mais do que outro tempo se faz necessário o nosso clamor por nossos filhos. Aqui mostra a história de uma mãe que clama, mas nada impede os pais de clamarem junto, de derramarem também a alma diante do Senhor e orarem pelo filho e abençoarem em oração seus filhos. Nós precisamos assumir esse papel. A família que Deus planejou, a família que Deus projetou, é uma família que se sustenta em oração um pelo outro. Que ora, que clama diante do Senhor, está sempre lembrando diante de Deus, um do outro em oração. Você ainda ora por seu filho? Mesmo que ele já seja casado há anos e já tenha os seus filhos, o nosso papel de pai e de mãe não tem fim. Só termina quando a morte nos separar dos filhos. É que nem o casamento. Enquanto isso não acontece,
Você é chamado a orar ao Senhor, a clamar, a interceder. O papel da mãe ou pai não se resume a proporcionar uma boa educação. Não se resume a buscar ou a proporcionar tudo aquilo que vai levar o filho a um sucesso, a ser um sucesso financeiro, um empreendedor, ser um grande homem na sociedade. Às vezes a gente fica tão feliz com essas coisas, né? Se preocupa tanto com o bom ensino que a escola está dando, mas a gente não se preocupa que os filhos tenham um ensino bom na igreja. A gente se dedica tanto para os filhos fazerem as tarefas da escola, mas nós mesmos não nos dedicamos em acompanhar os nossos filhos à igreja. Eu falo principalmente quem tem filhos pequenos. De estar lá e mostrar a importância disso, incentivar eles a participar do culto infantil, do desafio que é para os maiorzinhos, para a JEP. Mas a gente se satisfaz dizendo, não, ele está estudando bem, só tira nota alta, sempre se dá bem, vai ser um grande profissional, mas ele tem que ser um homem, um grande homem, uma grande mulher diante de Deus, e isso a gente não se preocupa muito. O nosso papel de pai e mãe, se nós queremos ser os pais e as mães que Deus quer que sejamos, eu creio firmemente que Deus nos colocou como discipuladores dos nossos filhos, para ensinar o caminho de Deus aos nossos filhos, não só dar uma boa educação, dar tudo aquilo que é básico para uma vida, dentro da casa, segurança, comida, roupa, Nós somos chamados por Deus a levar nossos filhos a ministrarem perante o Senhor em fé, a buscarem a Deus para a sua vida, a aprenderem o caminho do Senhor. E por isso nós temos que orar muito também, para Deus nos ajudar a evangelizar, a discipular, a amar, a orar por nossos filhos. Orar para que Deus abençoe eles. Nós temos uma grande tarefa. Se você fica pensando, puxa, eu não sei se eu faço direito, em humildade, peça para Deus, Deus me ajuda. E eu tenho uma palavra para te dizer. Aquela palavra, para o Senhor não há nada impossível. A palavra que o anjo disse para Maria. Não há impossível. Ore a Deus. Aconselhe seu filho ou filha sempre nos caminhos de Deus. E para Deus nada é impossível. Faça isso em fé, crendo que é o que Deus quer para a sua vida. E Deus vai abençoar muito a tua vida e a tua família. Amém? Vamos cantar a Deus. O nosso louvor, ele é uma forma de oração, né? E assim como em nossas orações nós levamos para Cristo as nossas súplicas, nossos anseios, nossos sentimentos, no louvor também a gente leva isso que a gente deseja. E como essa próxima música mesmo diz, oração, talvez muitos não conheçam ela, mas eu quero te convidar a ouvir ela e se repetir, tu conseguiu decorar a letra também, cantar junto como uma forma de oração. Meu Jesus, a ti me achego,
com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a Ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Seja tu o meu pensamento ao dormir e ao acordar, dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda a honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. A Ti a honra e a glória para sempre. Amém. Vamos ficar em pé para orarmos ao Senhor. Oramos cantando, oramos falando. Eu quero orar pelas mães. Não vou convidá-las para vir aqui à frente. Se fosse uma outra época sem pandemia, eu convidava. Mas eu peço você que é mãe, coloque a sua mão assim no coração. Não importa se é mãe de pequeno, se a mãe já é de barbado. Coloca a mão no coração para receber a bênção de Deus. Pai Santo, obrigado por este culto. Obrigado pela Tua presença entre nós, que nos faz nos sentirmos tão bem nessa casa, tão bem diante de Ti, ao Te buscarmos. Obrigado, Pai, por cada mãe que está aqui. E quando o Senhor nasce
um bebê, nasce uma mãe também pela tua vontade, pelo teu poder. Nasce ali uma mulher que intercede, que clama, que se preocupa. Uma mulher que tem o teu Espírito Santo para fazer a tua vontade na vida daquele bebê, daquela criança, daquele jovem, mesmo que sejam já adultos. Obrigado por essas mães que estão diante de Ti neste momento, Senhor. Que num gesto de fé, colocam a mão no peito para ser abençoadas por Ti. Estende a Tua mão, Senhor, e abençoa a cada um, a cada uma, porque Tu conhece o que cada uma precisa e o que cada uma passa no seu lar. Confirma as Tuas promessas, Senhor, e dá amor incondicional, sabedoria, paciência, firmeza. Dá, Senhor, bons dias. Enriquece, Senhor, de uma maneira que nós nem conseguimos imaginar a vida de cada uma dessas mães. Enche os dias de alegria e que a cada dia, Senhor, elas possam perceber que o Senhor vai fazendo coisas maravilhosas e que aos nossos olhos podem até parecerem impossíveis, mas para Ti não, Senhor. Faça, Senhor, na vida dessas mães muito mais do que pedimos ou imaginamos, ó Pai, para que toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti. E abençoa estes lares, estas famílias, Senhor, para que cumpram o Teu querer, porque toda a família foi formada a partir do Teu pensamento em primeiro lugar. É um desejo Teu, é um sonho Teu, Senhor. Então cumpre esse Teu desejo, esse Teu sonho em cada lar. Realiza o Teu querer, ó Pai. Clamamos assim, para que Teu reino se manifeste nas famílias, e se manifestando nessas famílias aqui, que Teu reino seja visto, Senhor, de forma muito clara e evidente nesta igreja, e que esse reino vá crescendo dentro da cidade de Novo Hamburgo. Abençoa, Senhor, mais uma vez, para que toda a honra e toda a glória sejam Tuas, ó Pai. Ensina-nos a clamarmos, a intercedermos com fé, como a Ana, Senhor, da história que nós lemos. Ensina-nos a orar com a certeza que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, a súplica daquele que teme a Ti, Senhor. Pedimos assim, ó Pai. E tudo mais que se passa em nossa mente ou em nosso coração nesse momento, nós entregamos a Ti, Senhor, por meio da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Assim vos abençoe o Senhor Deus, que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Antes de você sair, só quero lembrar que as mães que não passaram aqui ontem à noite, procurem o Mateus e a Múria ali fora. Outro recadinho, a partir da semana que vem, nós vamos ter cultos de manhã e de noite, presenciais. Então, se você prefere vir de noite, 19 horas, ou de manhã, no mesmo horário, 9 horas. O próximo recadinho e o último agora é: não vamos sair todos pela mesma porta, vamos cuidar por causa da pandemia,
por isso as outras portas estão abertas também, você pode sair pela lateral, e aí lá fora, com mais distanciamento, se você quiser conversar, bater um papinho ainda, com todo o cuidado que é necessário nessa época, pode fazer. Que Deus abençoe a cada um. Amém? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Sempre vivendo em Teu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor,